Alô galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos vilanovenses. Eu vou aqui fazer uma análise desta vitória do Vila sobre o CSA no estádio Aníbal Batista de Toledo. O Vila Nova mandou o jogo lá, porque o gramado do estádio Anésia Brasileiro Alvarenga está passando por reformas. E o Vila conseguiu a primeira vitória neste campeonato brasileiro da Série B. E para ver o quanto um triunfo como este é importante, o Vila saiu aí de uma campanha razoável dentro da competição, com 2 empates, para uma campanha boa. O Vila agora já está ali pertinho do G4, encerrou o sábado em 5º lugar, pode perder posições hoje, porque a rodada ainda não foi completa, mas já foi para a parte de cima da tabela. Então, uma vitória ela muda muito o ambiente. Eu até citei lá na Rádio Bandeirantes, onde eu trabalho. Lógico que matematicamente eu até acabei de falar aqui sobre a importância dessa vitória, mas eu acho que ela teve um peso emocional maior ainda do que o matemático, porque o Vila quebrou uma série aí de 6 jogos sem vencer, e 6 jogos, vamos dizer assim, de decepção, né? Ou pelo menos não totalmente os 6, mas o Vila perdeu o Goiano nesse período, o Vila foi eliminado da Copa do Brasil também nesse período de 6 jogos. Então o Vila quebra essa sequência ruim, e isso é sempre importante. O Wagner Lopes começava a ter o seu trabalho questionado, e isso dá um alívio para ele para os próximos jogos. Então penso que o Vila ganhou muito, psicologicamente e matematicamente, com esse triunfo diante do CSA. E para você ter uma ideia, o Vila não vencia como mandante na Série B há 16 jogos. A última vitória havia sido aquela contra o São Bento, até lá no Estádio Olímpico, esse jogo, gol do Bruno Mota, em junho de 2019. De lá para cá, o Vila fez 16 jogos como mandante e não ganhou nenhum, sendo 15 pela edição de 2019 e o primeiro, contra o Botafogo, por essa edição de 2021. E o Vila conseguiu quebrar também esse tabu indigesto neste sábado. O jogo, eu não vi uma mudança, vamos dizer assim, tática, gritante no Vila. O que eu vi basicamente no Vila, especialmente no primeiro tempo, o Vila adiantou a sua marcação, inclusive esse adiantar da marcação, essa pressão na saída de bola do CSA resultou no gol do Vila, pois o Vila pressionou na lateral esquerda, o jogador tentou recuar para o goleiro, fez um passe mal feito, aí o Enan se aproveitou, foi até a linha de fundo, tocou para trás e o Dudu fez o gol. Mas com o passar do tempo, o adversário foi empurrando o Vila para trás. O CSA ele conseguiu ir pressionando o Vila ainda no primeiro tempo, já empurrou o Vila para trás. No segundo tempo, o Vila jogou praticamente o tempo todo bem postado, tentando fazer um jogo reativo. O CSA, especialmente no final do jogo, ele conseguiu algumas finalizações e finalizações perigosas. É um time que arrisca muito ali da entrada da área e por pouco não empata o jogo. O CSA chegou a criar oportunidades interessantes para eles para empatar o jogo, mas acabou não conseguindo esse empate. E jogos da Série B eles são assim mesmo. Você vai ter um jogo ou outro que um time faz 2, 3-0, mas o básico dos jogos da Série B são jogos como este entre Vila Nova e CSA. É um empate, é um time ganhando por um gol de diferença, com o adversário pressionando até os últimos minutos. Isso é o padrão de jogos da Série B. E o que vale nesses duelos é você vencer, porque são jogos muito equiparados, são times tecnicamente próximos. Então, você vencendo, mesmo que tome um sufoco ali no fim, isso acaba sendo importante. O que eu senti falta do Vila no segundo tempo foi de um contra-ataque mais bem ajustado, de um contra-ataque que deixasse o CSA um pouco alerta,
mas o Vila não conseguiu fazer isso. O único contra-ataque em que o Vila encaixou já foi no último lance do jogo, em que o Pedro Júnior, que havia entrado no lugar do Henan, ele conseguiu uma arrancada ali pelo meio, cortou o zagueiro, né, chegou a tirar o zagueiro da jogada, mas acabou finalizando para fora. Mas no resto do segundo tempo, o Vila não conseguia encaixar esse contra-ataque. Então acho que o Vila precisa aprimorar essa questão, porque nos momentos em que você está vencendo, acaba sendo quase natural a equipe recuar para defender o resultado. Poucas equipes conseguem continuar jogando no campo do adversário quando estão vencendo, mas pelo menos o contra-ataque você precisa ter, né? E o Vila não conseguiu ter este contra-ataque. Em relação às atuações, né, nós tivemos aí a novidade do Renan Mota, ele que entrou no meio campo. O Vila seguiu no ataque ali com Cardoso, Renan e Kelvin. Acho que o Renan Mota fez um bom primeiro tempo. Ele conseguiu cadenciar um pouco mais o jogo, achar alguns passes interessantes, inclusive no início do jogo, né, ele faz uma jogada de calcanhar pelo lado esquerdo que clareou o ataque. O meio é isso, né? É com um toque, com um movimento, ele conseguir mudar a situação da jogada. Então, às vezes, você com um passe, você acha um jogador livre para criar um bom cruzamento, por exemplo. Com um passe, você consegue tirar um marcador da jogada. São coisas assim que normalmente a gente exige do meia, basicamente. É lógico que ele pode decidir o jogo em uma jogada individual, em uma finalização, em uma tabela, mas pelo menos essa dinâmica de jogo, de conseguir criar espaços na defesa adversária, o meia precisa. Eu acho que o Renan conseguiu fazer isso no primeiro tempo. No segundo tempo, ele foi caindo, né, de produção, me parece que sentiu a parte física, e aí já não ajudou tanto mais, e o Vila também praticamente se limitava a marcar, né? O Vila teve um terço de posse de bola, né? No primeiro tempo o Vila teve 35%, no segundo tempo 32%. Então o Vila jogava sem a bola. Quando a equipe joga muito sem a bola, o meia também aparece pouco. Achei que o Cardoso fez a melhor partida dele pelo Vila. O Kelvin para mim foi uma figura apagada. O Henan não fez assim uma grande partida, mas foi decisivo. Ele leu muito bem a jogada em que saiu o gol, ele achou, né, ele conseguiu interceptar o passe para o goleiro e depois deu também uma boa assistência para o Dudu. O Dudu também, especialmente no primeiro tempo, gostei dele porque ele chegou mais, né, mesmo jogando como segundo homem. O Dudu, que naturalmente no primeiro semestre ele jogou como primeiro homem, mas com a entrada do David ele passou a jogar como segundo homem, e como este segundo homem ele chegou mais ao ataque, e ele foi perigoso em algumas jogadas do Vila no primeiro tempo. Gostei da atuação do Dudu. Gostei também do William Formiga, acho que é um jogador que tem as suas limitações técnicas, tem, mas é um jogador muito voluntarioso, que se entrega demais. Então, essa vontade toda demonstrada por ele, normalmente ela consegue ajudar o Vila, né? Porque tem jogadores que são limitados e não ajudam nunca. Mas o Formiga, mesmo com algumas limitações técnicas, ele é um jogador que tem conseguido ajudar o Vila com a sua voluntariedade. A zaga foi segura na maior parte do tempo. O Alisson Maia deu um susto, né, no George na jogada no segundo tempo, que ele tentou cortar. E o George também vinha saindo do gol, me parece que vinha saindo calado. Quase que os dois fazem uma lambança. Mas o George acabou salvando o lance e o Vila não tomou o gol de empate naquela ocasião. Pela a lateral direita, mais uma vez o Vila não consegue, né? Tem se tornado uma posição de problema crônico para o Vila. O Vila precisa conseguir arrumar, né, essa questão da sua lateral direita. Mas de uma forma geral, o Vila foi competitivo e venceu. O básico da Série B é isso, é ser competitivo e conseguir, nestes jogos iguais, nesses jogos equiparados, você conseguir vencer mais do que perder. Se você faz isso, naturalmente você tem um saldo positivo na tabela. O Wagner Lopes armou o Vila para esse jogo, não fez grandes alterações, como eu disse no início, no padrão tático da equipe, mas conseguiu manter o Vila muito alerta, muito competitivo durante todo o jogo.
E isso também é um fato positivo no trabalho de um treinador durante a partida. Beleza, gente? Um grande abraço a todos vocês. Fiquem à vontade aí para fazer os comentários, para concordar, para discordar. Eu nem uso muito mais aquela questão para peço mais, né, para que façam isso de forma educada, porque isso já se tornou uma praxe aqui no canal e é algo que eu me orgulho muito de como os torcedores interagem nos vídeos. Podem concordar, podem discordar, mas normalmente sempre fazem isso de maneira muito respeitosa e um nível de debate muito bacana. Beleza? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.